Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrela pontilhado, o teu poder mostrando a então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que deu seu Filho ao mundo para salvar, maravilhado e agradecido, venho também a minha vida ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu Filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor,
paz do Senhor esteja em todos os lares. Além do retorno, muitos dizem que aqui se faz, aqui se paga. Mas o que é isso significa? Basicamente são as leis de compensação. O universo é inteligente, sábio e justo. Aquilo que efetivamente projetamos para ele, através de pensamentos, palavras ou ações, ele acata e nos devolve em forma de presente. Então, o que fazemos hoje vai ter ressonância no futuro, tanto de bom quanto de ruim, que nós praticarmos e, por consequência, nós vamos recolher, ou que seja, colher a semeadura e a colheita. Enfatizando a lei do retorno, se mostra como a ideia de que a cada ação que fazemos gera reviravolta a nós mesmos. Em suma, se acredita que existe um mecanismo compensatório para equilibrar nossas ações em sociedade e no universo. Se somos pessoas boas, teremos coisas boas, mas ao contrário também é válido. No Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, tais ações são fundamentadas em várias passagens, que podemos perfeitamente encaixar esse conceito e ensinamento do Evangelho. Exemplificamos na citação do capítulo 17, item 5, parábola da semente. Esta parábola representa com perfeição as diferentes maneiras de aproveitar daquilo que Deus nos deu no momento da nossa criação, que foi o amor e, acrescento, o livre-arbítrio. Entretanto, ainda estamos aquém desta realidade. Ainda temos dificuldade de semear o amor, que possamos fazer frutificar as sementes caídas em boa terra, para que elas possam produzir bons frutos. Que Jesus nos abençoe a todos, que Jesus nos abençoe a todos e que Jesus tenha misericórdia de todos nós, que assim seja. Graças a Deus. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito:
necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quais são as principais diferenças entre a homeopatia e a medicina comum? A homeopatia cura pelos semelhantes. O tratamento visa o indivíduo como um todo, analisando o corpo e mente. A homeopatia trata o doente e não só a doença do momento. A palavra alopatia também é de origem grega e significa cura pelos contrários. Se você tem uma febre, toma um remédio contra a febre antitérmico, um analgésico contra a dor, um antibiótico contra a infecção. O tratamento visa principalmente a doença. Por exemplo, se o paciente tem uma erupção, usa pomada de corticoide e a erupção desaparece. Está, portanto, curado. As experimentações científicas na homeopatia são realizadas em pessoas sadias, enquanto que a alopatia geralmente utiliza pessoas doentes e animais.
As doses das substâncias utilizadas na alopatia encontram-se no limite da toxicidade, quase sempre produzindo efeitos colaterais. As substâncias agem por quantidade de massa-matéria. A homeopatia utiliza as substâncias em doses mínimas e os medicamentos agem de forma energética, sem produzir toxicidade. O que a homeopatia trata? A homeopatia não se aplica apenas a casos mais leves, como resfriados, a doenças crônicas persistentes, alergias, etc. Ela trata, também, moléstias agudas e infecções, sendo útil em queimaduras, ferimentos e em primeiros socorros. O uso de medicamentos não substitui as práticas padronizadas de primeiros socorros, nem os cuidados médicos apropriados. Mas é importante lembrar, a homeopatia não faz milagres. Só cura o que for curável. Por exemplo, algumas doenças surgem no momento da concepção-fecundação do óvulo pelo espermatozoide, como a hemofilia e a síndrome de Down. São as chamadas doenças hereditárias. Essa condição é como a cor dos olhos, não se pode mudar. Mas o tratamento homeopático pode diminuir a predisposição desses pacientes a ficarem doentes. Nas doenças chamadas profissionais, como o saturnismo, intoxicação pelo chumbo, silicose e doença dos trabalhadores que atuam junto às pedreiras, etc., o tratamento homeopático pode ser muito útil. De qualquer forma, há necessidade de serem mudadas as condições de trabalho. Nas doenças carenciais, isso é, aquelas provocadas pela deficiência de vitaminas, proteínas, minerais, etc., como escorbuto, deficiência de vitamina C, ou má nutrição proteico-calórica, o principal tratamento é o próprio alimento. Por isso é importante uma alimentação equilibrada e saudável. As doenças parasitárias são consequências da falta de higiene e saneamento. O medicamento homeopático pode equilibrar o organismo, expulsando esses parasitas. Mas não se pode reverter essa situação social. Em alguns lugares, essas doenças são condições permanentes, endêmicas, de difícil controle, tanto pelo método homeopático, como pelo alopático. Nos casos de maior urgência, quando está em jogo a vida do paciente, asfixia, grandes hemorragias e situações de emergência cirúrgica, e não há tempo para a ação do remédio homeopático, deve-se recorrer ao arsenal terapêutico convencional. Enfim, o tratamento homeopático pode ser útil, sozinho ou associado ao tratamento convencional, para todos os doentes.